Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar de JD do futebol. Gostaria de cumprimentar a todos, procuradoria, os auditores, advogados, enfim, e vamos que seja um promissor trabalho no dia de hoje. Vamos começar com a primeira preferência, é o oitavo da pauta, processo 892 de 2024, auditor relator doutor João Felipe Artioli, jogo Ferroviária SAF versus Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Paulista Sub-20. O denunciado é a agremiação ferroviária por incursão no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com o artigo 26, inciso 2 do REC e artigo 211 do CBJD. Seja bem-vindo, doutor. Por gentileza, a palavra, doutor João, para relatório. Boa tarde a todos. Trata-se de denúncia feita pela Procuradoria em face da equipe ferroviária, com base no artigo 191, inciso 3 do CBJD, acumulado com o artigo 26, inciso 2 do REC e artigo 211 do CBJD. Consta da denúncia que na súmula da partida e pelo relatório do diretor de jogo, o gramado encontrava-se em más condições para a prática do futebol. Adicionalmente, também destacou que na súmula consta que a ferroviária denunciada não cumpriu com suas obrigações previstas no REC e também não providenciou o policiamento necessário para a realização da partida, optando por utilizar uma empresa terceirizada. Consta aqui da observação eventual da súmula da partida o seguinte: informo que a segurança foi realizada pela empresa GAP Segurança Vigilância Eireli, CNPJ tal, tendo como responsável o senhor Sérgio Alves. Informo que o gramado encontrava-se em más condições para a prática do futebol. Já no relatório diretor de jogo, consta a seguinte ocorrência: condições do gramado. O gramado apresenta qualidades diferentes de grama e alturas diferentes. Há irregularidades no solo, apresentando desníveis. Em alguns pontos, devido à diferença de grama, há dificuldade de marcação das linhas do campo, dificultando a visualização. E nada com relação à iluminação. Nesses termos, então, foi pedida a condenação da equipe ferroviária. Foi protocolada a defesa escrita pela ferroviária, que, em síntese, então vou deixar a defesa, já que o doutor vai sustentar. Qual que é o seu nome? Vinícius. O doutor Vinícius vai sustentar oralmente. Então, é a síntese da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a procuradoria. Boa tarde a todos. Em relação, sendo breve e sucinto aqui, em relação ao incurso no artigo 211, acho que a Procuradoria destaca que a defesa escrita apresentada ela não nega o constatado da súmula, né, das más condições do gramado, embora apresente argumentos para tanto. Então, a Procuradoria entende que tal ponto resta mais do que evidenciado nos autos. Em relação ao incurso no artigo 191, trata-se de contratação de empresa privada para a substituição do policiamento, embora conste da defesa aqui a questão do sentido estrito ou não do termo policiamento, a Procuradoria entende que se não houvesse o descumprimento em relação ao não cumprimento do fornecimento de policiamento adequado nos termos do REC, não haveria de se constar tal fato no relatório do diretor de jogo. Então, feitas essas considerações, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação.
Muito obrigada. Com a palavra, doutor Vinícius, para a defesa. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Queria saudar mais uma vez, é um prazer estar aqui diante desse tribunal, agora nessa nova comissão, a qual desejo sucesso para todos. Tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho. Como o nobre procurador colocou, acho que em relação à questão do gramado, a Ferroviária admite de fato que o gramado não estava em condições. A única questão é que a Ferroviária tentou ao máximo melhorar as condições antes do jogo. Não foi possível por questões de logística, de dificuldade de fato que é você mudar um gramado, tentar tratar da melhor forma possível. Razão pela qual a Ferroviária só pede que isso seja levado em consideração também. Ela já está tentando trocar locais de jogo quando não for possível utilizar aquele gramado. Então, só para que talvez isso seja levado em consideração na hora da dosimetria da pena. Em relação à questão do policiamento, a Ferroviária ficou muito surpresa com a denúncia pelo fato de que a utilização de policiais militares em relação ao policiamento ela não é comum, inclusive em partidas gerais de categoria de base, não só pela Ferroviária, mas por outras equipes também. Então, a gente entende que o termo do policiamento, ele, data máxima avenida, foi interpretado de uma forma equivocada, no sentido de que não necessariamente você precisa de ter um policial militar para realizar o policiamento, mas até como propriamente traz o dicionário, o policiamento é o ato ou efeito de policiar, não no sentido de trazer de fato um policial, no sentido estrito da palavra, para realizar aquele ato. Então, a Ferroviária entende que a mera utilização de empresa de segurança privada já é suficiente, como ocorre não só com a Ferroviária, mas com outras equipes também, principalmente em campeonatos de categoria de base, e até junto à defesa escrita que a gente tinha protocolado, tem não só relatórios de outras partidas demonstrando que também a utilização somente de empresa privada e que nunca tiveram qualquer tipo de denúncia feita ou reclamação em relação a isso, e demonstrando uma foto que até numa partida realizada contra a mesma Sociedade Esportiva Palmeiras, quando o Palmeiras estava na qualidade de mandante, também só foi realizado o policiamento através de segurança privada. E isso não gerou qualquer tipo de prejuízo ou denúncia. O que, no caso da Ferroviária, até a gente concorda, porque realmente o policiamento sendo feito por empresas de segurança privada já resta como suficiente para cumprir com esse termo do regulamento. Isso resta ainda mais evidente quando a gente analisa o artigo 27 do próprio regulamento, que expressa de forma muito clara que, além dos motivos previstos no RGC, constituem motivos para uma partida não se iniciar ou, após iniciada, ser declarada suspensa ou encerrada antecipadamente pelo árbitro, a ausência de médico no banco de reservas de cada clube ou a ausência de policiamento. No presente caso, é evidente que não houve qualquer atraso no jogo por essa razão, não houve interrupção do jogo por essa razão, o árbitro também não encerrou a partida previamente ao fim dela por falta de policiamento. Por quê? Porque, de fato, havia o policiamento, ele foi cumprido pela empresa que a Ferroviária contratou para exercer a segurança privada. Dessa forma, resta evidente que não houve qualquer tipo de falha ou descumprimento da Ferroviária em relação ao regulamento, no sentido de não haver policiamento, visto que a mera contratação da empresa já era suficiente para cumprir com esse requisito. Por causa disso, a Ferroviária pugna pela absolvição em relação a essa denúncia em específico e entende que, caso os senhores não entendam dessa forma, que seja aplicada uma pena num patamar mínimo possível, considerando que ela cumpriu, de certa forma, com o regulamento e que foi só uma mera questão de formalidade de ter, de fato, uma polícia militar para exercer esse policiamento na partida. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Com a palavra, doutor João, para voto. Assim. Parabéns pela defesa e objetividade, doutor. Com relação a essa questão do policiamento, eu tenho que concordar com a defesa, porque na súmula ela não consta como um problema. A segurança foi feita. Muito embora não tenha, se eu estiver enganado, me corrija, doutor, alguma comunicação à polícia para fazer, pelo que eu estou vendo aqui, mas eu entendo que a segurança, da forma que foi, não foi qualquer questão objetiva para prejudicar o andamento da partida. Muito embora eu até entenda que deveria ter a convocação, pelo menos o pedido para a polícia e os porquês de não.
Mas, nesse caso, então, com relação ao policiamento, eu entendo pela absolvição, mas com relação ao gramado, eu entendo que a condição aqui foi muito bem destacada, tanto pelo árbitro quanto pelo relatório do diretor do jogo, né, principalmente no relatório do diretor do jogo, que mostra, eu entendo a dificuldade do clube, mas é um clube, é uma SAF, é um clube absolutamente bem estruturado, né, para poder se organizar nesse sentido. Então, assim, também considerando os antecedentes da Ferroviária e por todo exposto, entendo em absolver, então, pela questão do policiamento, mas condenar a Ferroviária a pena de multa de R$ 2.000 pela situação do gramado. Muito obrigada. Como vota o doutor Pedro? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator, dando parabéns à ínclita defesa pela sustentação oral. Obrigada. Eu peço vênia para o relator, eu concordo em relação ao 211, acho que aqui o gramado, de fato, deveria estar em condições, e de modo que fica condenada a agremiação ferroviária no artigo 211 em R$ 2.000, mas eu vou divergir quanto à absolvição. Eu entendo que, de fato, policiamento é reservado à polícia militar, tanto que o Estatuto do Torcedor, muito embora em parte revogado, mas a Constituição, assim como outros decretos municipais e estaduais, determinam que seja a função da Polícia Militar também fazer a guarda dessas praças desportivas. Motivo pelo qual eu, então, vou divergir sobre esse fundamento, e minha condenação seria no valor de R$ 500. Dito isso, fica, então, por maioria, a Ferroviária também absolvida por maioria no 191. Esse é o julgamento encerrado. Vamos para o próximo, segunda pauta. Obrigado, boa tarde a Mais um. todos. É do doutor também? Não, tá. Então vamos lá. Processo 9, pode continuar. Ah, tá, desculpa. Pode seguir a ordem normal. Então, beleza, fechou. Vamos para
Vamos para o segundo da pauta, então, processo 885 de 2024, relator auditor Dr. João Felipe, agremiação denunciada Assalto Futebol Clube, em curso no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com artigo 19, parágrafo único do REC. Com a palavra, o auditor para relatório, por gentileza. A Procuradoria denuncia a equipe Salto Futebol Clube nos artigos 191.3 do CBJD, acumulado com o artigo 19, parágrafo único do REC, sob o argumento de que na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo, a equipe denunciada contou com apenas 9 atletas educandos, não possuindo reservas. Consta a seguinte ocorrência e observação. Médico, bolas, tal, o time Salto apresenta-se em campo com 9 atletas educandos, sendo assim não possuindo reservas. De acordo com o artigo 19, as equipes serão compostas de 9 atletas educandos titulares, entre os quais um será o goleiro, e 9 atletas educandos reservas. Diante disso, requer a Procuradoria a aplicação do artigo 191.3 por descumprimento do regulamento geral. Na ficha disciplinar, a equipe já foi denunciada em maio deste ano, em sessão realizada em junho, com a pena de multa de R$ 100 também pelo 191, inciso 3. Não há defesa escrita. O relatório, presidente. Obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, nobre relator. Aqui a Procuradoria destaca o descumprimento não apenas do regulamento específico, apresentando número inferior a 16 atletas, que é o exigido, mas sim também em relação à ausência de reservas. Então, esse é o destaque da Procuradoria e que deixa notório aqui o incurso no artigo 191.3 do CBJD. Procuradoria aguarda a condenação. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, no caso em tela, trata-se aqui de um sub-11, né? Gostaria apenas de ponderar, nesse caso, que do sub-14 para baixo, os clubes eles acabam tendo um pouco de dificuldade. É inegável aqui que teve o descumprimento do regulamento, mas eles acabam tendo um pouco de dificuldade porque a dinâmica do sub 12, 11, né, até o sub-13 também, é um pouco diferente, né? Então, normalmente os pais é que levam os atletas, e são crianças, muitas vezes às vezes não querem jogar, né? Então os clubes têm dificuldade para manter essa constância de todos os atletas os 16, né? O mínimo 16. Outra questão é que o próprio regulamento já prevê uma penalidade, né, que é R$ 1.000 mais os 100 por cada atleta faltante. Então o clube já é apenado. Eu sei que isso é independente, né, do que é julgado aqui no tribunal. Mas considerando esses fatos, mais a categoria sub-11, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima com a possível conversão à advertência, visto que é um descumprimento de regulamento, né? O clube teve aqui um julgado lá em maio, né, de 191, inciso 3, que é descumprimento de regulamento. A gente não sabe o que causou isso, né? Qual foi por que ele foi julgado nisso, mas a multa foi de R$ 100, né? Então, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima cometida de advertência. É a defesa. Muito obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, doutor João, para voto. Olha, é uma categoria sub-11. O problema aqui é que realmente a ficha ela não traz qual foi o descumprimento anterior para ter sido R$ 100. Presidente, por ser categoria sub-11 e por não ter qual foi o motivo da punição anterior pelo 191.3, eu condeno
em R$ 1.000, a multa administrativa de R$ 1.000, acrescida dos R$ 100 por atleta faltante, seriam R$ 9.900. E eu é o cumprimento do regulamento. Se essa equipe ela entra, ela precisa cumprir o regulamento, mesmo sendo sub-11. Eu estava atendendo pela defesa, mas analisando aqui, eu condenaria pelo artigo 19, R$ 1.000, mais R$ 100 por atleta, 1.900. Ah, ela já foi aplicada? Então não. Então, R$ 100 por atleta. Isso, R$ 900. Muito obrigada. Como vota, doutor Pedro? Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Como vota, doutor Ricardo? Eu parabenizo o nobre defensor pela sustentação oral e acompanho o relator integralmente. Perfeito. Vou acompanhar também o relator, então fica por unanimidade. A agremiação condenada no artigo 191, inciso 3º, em R$ 900. Pela ordem, só embargos aqui. A questão do 82, por favor. Já aplicado 182? Já, porque aplicou a tabela, até menos a tabela. Doutor Pedro e doutor Ricardo, mantém? Mantenho. Mantenho. Só a questão. Foram 9 atletas que faltaram ou foram 7? No mínimo. E apareceram 9. Então, 7 a menos, acho que não. Então é R$ 700, né? 700, desculpa, 700. Todos Obrigado. acompanham, então, nos R$ 700, já com a aplicação do 182, Do 182. porque aí Tá, seria 1.400. Tá, só para registro. Julgamento encerrado. Vamos para o terceiro da pauta, processo 886 de 2024, agremiação denunciada independente, por incursão no artigo 191 do CBJD, acumulado com 18 do parágrafo único do REC e 214 do CBJD. Auditor relator, doutor Ricardo, está com a palavra para relatório, por gentileza. Boa noite. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais auditores. Boa noite, doutor procurador. Boa noite, doutor defensor. Boa noite, secretária e caríssimo assessor da secretaria, senhor João. Presidente, trata-se do processo número 886. Estou me encaixando muito bem com o microfone aí. Trata-se do processo 886/24, partida válida pelo Paulista Sub-12, entre as equipes do Independente versus Inter de Limeira, acontecido no dia 4 de agosto de 2024, no Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada. A douta Procuradoria denuncia a equipe do Independente as penas do artigo 191.3 do CBJD, combinado com o regulamento específico ou especial da competição, o REC, em seu artigo 18, parágrafo único, pois diz o relatório do diretor do jogo: informo que a equipe do Independente relacionou apenas 14 jogadores de súmula, não cumprindo com o REC, em seu artigo 16º, parágrafo único, que determina a quantidade mínima de 16 atletas relacionados em sua partida. E a douta Procuradoria também denuncia a agremiação do Independente as penas do artigo 214 do CBJD, 214 do CBJD, pois inscreveu 6 atletas fora do período de inscrição, ou seja, os atletas atuaram na primeira rodada com os vínculos protocolizados após o prazo determinado da competição, infringindo o artigo 16 do REC, abaixo citado. Artigo 16. Somente poderão participar da primeira rodada da competição os atletas educandos que tenham seus vínculos desportivos protocolizados via sistema online
no DRT da Federação de Futebol até 23 de julho de 2024, permitindo-se registros adicionais para a disputa da competição até o dia 1º de novembro de 2024. E os 6 atletas educandos foram inscritos no dia 24, um dia após. Sendo assim, a doutora Procuradoria denuncia pelo artigo 214 do parágrafo 214, parágrafo primeiro, não, apenas 214 do CBJD. É o relatório, não há defesa. A desculpa, por último, a agremiação do Independente. Só um minutinho, por favor. Tentando localizar aqui, deixa eu puxar por aqui, mais fácil, espera aí. Não, parece que não, só no processo, né? Aqui mesmo, deixa eu localizar. Vai, então, com calma. Eu peço auxílio à secretaria, porque não estou conseguindo localizar. Está aqui? Aqui, desculpa. Estava fácil. Desculpa. A equipe do Independente Futebol Clube é reincidente específica no 191.3, se bem não, desculpa, ela foi absolvida. Não. Ela é só ela no 191.3 a pena de multa, mas a gente não sabe, né? Eu não sei do que se trata especificamente sobre a falta de atletas inscritos. Ela é residente específico, 191.3, e residente genérica pelo artigo 214. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, nobre relator. Em relação ao incurso no artigo 191.3, a Procuradoria destaca que a agremiação denunciada ela não cumpriu, ela apresentou 2 atletas abaixo do mínimo exigido, que seriam de 16 atletas, e com relação ao registro, houve atraso de um dia para o registro de 6 atletas. Então, por esse motivo, a Procuradoria aguarda a condenação nos termos denunciados. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Esse caso é mais um que exemplifica aquilo que eu disse no processo anterior, né, da dificuldade que as agremiações dos subs 14 para baixo têm em trazer todos os atletas, né, educandos aí para jogar, né? Veja que a dificuldade da agremiação, que inscreveu 6 atletas fora do prazo e mesmo colocando esses 6 na súmula, ainda não conseguiu atingir os 16, só conseguiu trazer 14, né? Por esse motivo, peço para os senhores o reconhecimento do artigo 183, nesse caso, entendendo como um concurso formal, né? E pedindo que a pena do 214, que é mais gravosa, absorva a do 191, né? E considerando isso, peço no artigo 214 a aplicação da pena mínima, e também a consideração do artigo 182 é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Eu parabenizo a defesa pelos argumentos, entendo os argumentos como muito válidos, mas a equipe, a agremiação
a associação, a entidade desportiva que resolve participar das competições, ela assina e concorda com o regulamento específico de competição. Então, o meu voto, resumindo, é apenas pela condenação da equipe independente no artigo 191.3, combinado com o 18º do REC, a pena de R$200 de multa, já que R$1.000 é a multa administrativa já imposta pela federação. E também condenação no artigo 214, a perda de 3 pontos e multa de R$150. Então, multa de R$200 no 191.3, combinado com o artigo 18º do REC, R$200. E no artigo 214, a perda de 3 pontos e mais R$150 de multa. É meu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota doutor Pedro? Eu acompanho o voto do relator, eu só vou divergir, com toda a vênia, doutor Ricardo, com relação ao quantum, com relação à multa do 214, tá? Para manter a minha coerência aqui dos próximos julgamentos, eu aplico a multa de R$1.500. Como vota doutor João? Também parabenizo, acompanho o relator e também acompanho a divergência no quantum do artigo 214. E só esclareço que eu entendo também que o 214 não absorve o 191, porque são fatos distintos. Então, acompanho o relator, mas a divergência no quantum da multa em R$1.500. A perda dos pontos, Desculpa, eu até... Perfeito, porque tem o disputa de pênalti, né? A perda de pontos. Verdade. Então, eu vou só fazer essa retificação do meu voto, o meu voto, então, pela condenação no artigo 214 do STJD, a perda dos pontos, a perda do máximo dos pontos. E mais R$150, que já houve a divergência de 2 relatores. Muito obrigada. Eu acompanho aqui integralmente o voto do relator. Então, fica por maioria a agremiação condenada no 191 por unanimidade, R$200, e no 214 por maioria, com a perda do máximo de pontos, mais R$150. Julgamento encerrado. Vamos para o próximo julgamento da pauta, é o número 4, processo 888 de 2024, auditor relator doutor Pedro, agremiação denunciada CA Joseense por incursão no artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com 29.7 do REC. Com a palavra, doutor Pedro, para o relatório. Olá, agora oficialmente, boa tarde a todos. Passando-se aqui ao relatório, processo 888 de 2024, pelo Campeonato Paulista Sub-13, entre as equipes do CA Joseense versus Suzano. A douta Procuradoria oferece denúncia com relação à agremiação Joseense, incursa no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 29.7 do Regulamento Especial da Competição. No qual foi informado que não houve a execução do hino nacional devido a problemas técnicos com o som. Portanto, o requerimento da douta Procuradoria é pela condenação da equipe joseense por conta dessa questão. Com relação à ficha disciplinar da agremiação, nós temos aqui a reincidência genérica e temos o relatório de jogo, as súmulas, e não houve apresentação de defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, Procuradoria.
Obrigado, nobre relator. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Doutores, aqui acho que uma infração de baixo potencial lesivo aí, né, na verdade. Entendo que, como pela presunção relativa de veracidade da súmula, né, houve uma falha no som, caso fortuito, veja que não tem nenhuma reincidência específica, sequer no 191, né, então quer dizer que isso não acontece frequentemente, né, dessa forma, pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigada. Com a palavra o relator e para voto. Eu acato os argumentos da defesa, aplicando a advertência. Obrigada. Como vota doutor João? Acompanho o relator, presidente. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator. Eu vou divergir aqui, eu acho que está tipificado, então deixo de aplicar a advertência e entendo pela condenação em R$ 150. Então, por maioria, fica a agremiação CA Josense, incursão no artigo 191, inciso 3º, convertido em advertência. A pena pecuniária é convertida em advertência. Julgamento encerrado. Vamos para o próximo processo da pauta, processo 889 de 2024. O relator é o doutor João Felipe, a denunciada Matheus José Almeida Ramos, da equipe do Paulínia, em curso no artigo 258 CBJD. Com a palavra o relator para relatório, por gentileza. A Procuradoria denuncia o jogador Matheus José de Almeida Ramos do Paulínia pelo artigo 258, porque, segundo o consta da súmula, ele foi expulso por ter proferido as seguintes palavras após a marcação de um pênalti. Ei, juiz, tá de sacanagem? Ele é seu filho? Diante do... que é o Gandula, eu falei jogador, não é o Gandula. Diante da presunção de veracidade, pede a condenação no artigo indicado. Não há antecedentes da equipe do Paulínia, assim como também não há defesa escrita ao relatório. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, nobre relator. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. O Gandula aqui, ele se manifestou, né? Embora não seja a função dele, se manifestou. Acho que aqui nada muito diferente do que todo mundo fala, é que o Gandula está subordinado a esse código. Eu acho que beirou o desrespeito, então a defesa, como ele é primário, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Muito obrigada. Com a palavra o relator para voto. Presidente, apesar de concordar em partes com a defesa, de todos, o Gandula é quem tem que falar com o árbitro. Então, apesar da primariedade e tudo mais, não foi desrespeitoso, mas ele de todos ali é que não tem, que não deveria estar no calor do jogo. Então, eu entendo pela pena mínima de 15 dias de suspensão. Obrigada. Como vota o doutor Pedro? A pena mínima já com benefício, então ela fica 7 dias, é isso? Então acompanhe o voto do relator. Porque teve um caso que foi 7, não foi? Que foi 15, dividiu, e aí... Sim. Seria Então, poderia ser 7 dias. a trifásica. Seria a terceira fase. Sim, diminuição. Do 8.2. Como voto? Os 15 dias. Então, 30 em 15 seria isso. Perfeito. Tá. 15. Tá, acompanha o voto do relator. Como vota o doutor Ricardo? Eu peço vênia ao do outro relator, pois diante da primariedade
E da frase, que sinceramente não foi uma frase que foi em tom jocoso, né? Não foi algo nem um pouco ofensivo, foi em tom jocoso. Eu entendo que pela condenação em pena mínima, mas é substituída pela advertência com forma de 258, parágrafo 1º. Perfeito, eu vou seguir integralmente o relator, então fica por maioria o denunciado senhor Mateus suspenso por 15 dias. Julgamento encerrado. O próximo da pauta é o 890 de 2024. O auditor relator é o Dr. Ricardo Luiz Viana. Denunciados: Alessandra Cazuza Siqueira, atleta do Ecos, Kaique Ferreira Oliveira Crispuolo, atleta do Mantiqueira, Rogério Silva de Castro, atleta do Mantiqueira também. Tem defesa escrita, com a palavra o Dr. Ricardo para relatório. Desculpa, senhora presidente, eu não tenho acesso à defesa escrita. Só do Ecos, que tem a defesa escrita. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, sim. Eu não estou localizando nada hoje aqui. Desculpa. Isso. Temos prova de vídeo da Procuradoria e da Defesa, senhora presidente, que eu faço o relatório, depois, primeiro relatório, né? Senhora presidente, trata-se do processo número 890/2024, em partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, entre o Ecos e o Mantiqueira, ocorrida no dia 3 de agosto de 2024, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira. A douta Procuradoria, ela denuncia o atleta senhor Alessandro Cazuza Siqueira, como incurso no artigo 250 do CBJD, pois constou na súmula que o atleta Alessandro tomou o segundo cartão amarelo por atingir seu adversário de forma temerária na disputa de bola. A segunda denúncia é em face do atleta senhor Kaique Ferreira Oliva Criscolo, como incurso no artigo 254-A do CBJD, pois, segundo a denúncia, o atleta Kaique atingiu com o braço o rosto do seu adversário de número 8, o senhor Lucas Porto de Souza, com a bola fora de jogo. A terceira denúncia, senhora presidente, é em face do atleta Rogério Silva de Castro, como incurso no artigo 250 do CBJD, pois, conforme consta na denúncia, o atleta ele tomou o segundo cartão amarelo por calçar o seu adversário de forma temerária na disputa de bola. É o relatório. Desculpa, nós temos denúncia, nós temos defesa escrita e temos provas a serem produzidas tanto pela Procuradoria quanto pela Defesa. Presidente, posso fazer uma sugestão? Tudo bem que tem prova de vídeo para todos os lances, mas o que tem a defesa e também tem prova de vídeo seria o segundo cartão amarelo. Seria essa defesa e a Procuradoria concordar neste caso, pelo entendimento da turma, quando se trata de segundo cartão amarelo? Claro, o relator também. Na verdade, eu assisti os 3 vídeos da Procuradoria, os 3 lances, e eu não me oponho achei interessante ver os 3, porque, principalmente, o do atleta, a segunda denúncia, que foi o 254-A do CBJD. Perfeito. Então vamos assistir os vídeos, aí a gente... Isso, esse é o mais importante. É isso. Esse é o mais importante.
Depois ele espera o lance da partida terminar, ele deu a tampa, a bola continuou com o Ecos, depois ele... Isso. Foi quanto o resultado? 4-0, não é isso? 4-0 para o Ecos. Beleza, bom. Palavra à Procuradoria. Obrigado, presidente. Bom, em relação aos atletas Alessandro e Rogério, eles incorreram aqui no segundo cartão amarelo, então a Procuradoria apenas reitera os termos da denúncia. Em relação ao atleta Kaique, a Procuradoria destaca que o lance ele ocorreu aos 15 minutos do primeiro tempo, então a expulsão ela foi bem precoce. E como pudemos avaliar nos vídeos, o atleta Kaique era mais baixo que o seu adversário e no movimento antinatural uma cotovelada que atingiu o rosto do seu adversário, que tinha estatura maior que a sua. Então, diante disso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia em relação ao atleta Kaique e também aguarda a condenação. Palavra à defesa. Você pode fazer primeiro e depois ele lê e faz o Obrigado, voto. presidente. Bom, iniciarei com o Kaique. Kaique veio denunciado do 254A como agressão, né? Nós pudemos ver o vídeo ali. Diferentemente do que a súmula fala, né? Que já é um ponto. Que a súmula fala que a bola estava fora de jogo, né? Ali a gente vê que a bola, para mim, estava em jogo. Inclusive estava no pé do Kaique, a bola. Né? Eu entendo que aquele movimento que ele fez com o braço alto, jogando e estava olhando para frente, né? Eu não entendo como um ato doloso a fim de machucar o adversário. Pode ser, sim, um ato hostil, né, bem classificado no 250. Por isso que eu peço a desclassificação 254A para o 250, né, entendendo como um ato hostil, ali, mão no rosto ou até o braço. Né? O que me chama a atenção também é que, caso fosse algo doloso, nós vimos que vários atletas estavam olhando diretamente ali, inclusive colegas do mesmo time, do atingido. Estavam olhando, ninguém saiu correndo em defesa daquele que foi atingido. Todos entenderam que era um lance normal, né, da partida. E outro fato é que também não houve atendimento médico, nem necessitou de atendimento médico. Então, por esse motivo, peço a desclassificação do 250 para o 250, com a fixação da pena no mínimo legal é possível correção de advertência, visto a primariedade. Com relação ao Rogério, lance comum do jogo, zagueiro ali, tentou pegar a bola, deu um chutinho. Segundo cartão amarelo, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência também. É a defesa. Muito obrigado. Com a palavra o relator para ler defesa e o voto, por favor. Primeiro, presidente, eu peço vênia para afirmar que, conforme a certidão antecedentes emitida pela senhora secretária, os 3 atletas são primários, tá? Eu não havia afirmado isso. O Ecos apresenta defesa, Esporte Clube União Suzano, o Ecos apresenta defesa, em petição, defesa técnica, em petição assinada pela doutora Tatiane do Nascimento. E a doutora Tatiane
ela afirma que o atleta Alessandro Cazuza Siqueira, ele deve ser absolvido. E por isso, porque o que diz? Diz que o atleta denunciado é extremamente disciplinado e nunca foi punido pela Comissão Disciplinar do JD, conforme consta em sua certidão de antecedência anexa aos autos. Ademais, a disputa em questão estava extremamente calorada, haja visto que outros 2 atletas da equipe adversária já haviam sido expulsos anteriormente, e a equipe do Ecos estava ganhando a partir de 4-0. Pela prova do vídeo apresentada pela própria Procuradoria, demonstra claramente que o lance que originou a expulsão do atleta foi regular, o atleta estava regular e estava direcionado apenas à disputa da bola. Exatamente por isso, ele foi expulso somente porque acumulou a exibição do segundo cartão amarelo na partida. Sendo assim, o que a defesa técnica pede é a absolvição e, caso não seja subsidiariamente, a substituição da pena de suspensão por advertência com fulcro no parágrafo 2º do artigo 250. É a defesa técnica assinada pela doutora Tatiana do Nascimento. Direto para voto, por gentileza. Sim, presidente. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos primeiro para o atleta Alessandro, que eu acabei de ler a sua defesa técnica. Eu assisti o vídeo, tanto apresentado pela doutora Procuradoria e também pela defesa técnica, e entendo pela condenação do atleta a uma partida com a substituição por advertência conforme o parágrafo 2º. Continua todos? Tá bom. Agora vamos aos 2 atletas da equipe do Mantiqueira. Primeiramente, o atleta senhor Kaique. Senhor Kaique Ferreira Oliva Criscuolo, também primário, e após assistir o vídeo apresentado pela douta Procuradoria, após a excelente citação oral do senhor defensor, eu entendo que a defesa tem razão com relação ao atleta Kaique. Eu entendo que primeiro, que o lance se deu na disputa de bola, com a bola em jogo. Segundo, pela disposição do braço, ele estava mais se defendendo do que atacando, ao meu ver. Então, eu entendo pela desclassificação para o artigo 250, a condenação à pena mínima, substituição por advertência, conforme o parágrafo 2º. E, por último, o atleta Rogério Silva de Castro, também atleta da equipe do Mantiqueira, eu entendo pela condenação a uma partida e substituição por advertência, conforme o parágrafo 2º, artigo 250. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Muito obrigada. Com o voto, doutor João. Eu acompanho o relator com relação ao Alessandro e ao Rogério, e com relação ao Kaique, eu confesso que eu fiquei na dúvida um pouco aqui, mas eu acompanho na desclassificação também, mas com um jogo de punição, de suspensão. Perfeito. Obrigada, doutor João. Eu acompanho a divergência apresentada pelo doutor João na íntegra, então fica por unanimidade, senhor Alessandro Cazuza, atleta da equipe Ecos, incursão no 250, com a pena de uma suspensão convertida em advertência. Da mesma forma, o senhor Rogério Silva de Castro, do atleta do Mantiqueira, em curso também no 250 CBJD, suspense uma partida convertida à advertência, e por maioria o senhor Kaique Ferreira Oliva, atleta do Mantiqueira, desclassificado para o artigo 250, com suspensão de uma partida convertida em advertência. Julgamento encerrado. Vamos agora para o 7º da pauta, processo 891, auditor relator doutor Pedro, denunciado senhor Guilherme Rodrigues Moreno, preparador físico do Fernandópolis, em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD. A palavra ao relator para relatório, por gentileza.
Passando seu relatório, processo 891 de 2004, pela partida Rio Claro Futebol Clube versus Fernandópolis Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-15. A adulta procuradoria denuncia Guilherme Rodrigues Moreno, preparador físico do Fernandópolis, por suposta infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Pelo motivo por reclamação com insistência e falta de respeito contra as decisões da arbitragem, após a marcação de uma falta contra a sua equipe, dizendo as seguintes palavras: vocês são muito ruins, vai tomar no cu. Portanto, a adulta procuradoria requer a condenação no artigo já citado. Frisa-se aqui que o senhor Guilherme ele não tem antecedentes, não foi apresentada defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, nobre relator. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Muito obrigada. Com a palavra a Defesa. Obrigado, presidente. Existiu aqui um desabafo desrespeitoso, né? Vocês são muito ruins, vai tomar. É bem genérico, inclusive, né? Provavelmente quem escutou isso foi o quarto árbitro ali e interpretou que eram para eles mesmo. Mas o ora denunciado é primário, né? Trata-se aqui de uma categoria sub-15, também faz jus ao benefício do 82. Então, pleiteio a aplicação da pena mínima convertida em advertência pela primaridade é a defesa. Muito obrigada, doutor Fábio. Com a palavra, doutor Pedro. Com relação ao cartão vermelho, eu acredito que já houve a suspensão automática, acho que já está de bom tamanho, apenas pela questão que o denunciado não tem antecedentes, né? Se tivesse, acredito que seria de outra forma. Portanto, por não ter antecedentes e por já ter cumprido a suspensão automática, determina a pena de suspensão, substitua a pena de suspensão por advertência. Esse é o voto. Como vota o doutor João? Acompanho o relator. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho integralmente o relator. Eu entendo pela suspensão em uma partida, em decorrência do benefício do 182, então fica por maioria o denunciado, o senhor Guilherme Rodrigues, condenado a uma suspensão convertida em advertência. Julgamento encerrado. Vamos agora para o nono da pauta. Processo 934 de 2024. O denunciado, a agremiação Guarani, por incursão no artigo 214 do CBJD. Auditor relator, doutor Ricardo Viana, com a palavra para relatório, por gentileza. Senhora presidente, trata-se do processo 934 de 2024, em partida válida pelo Paulista Sub-11, entre o Guarani e o União Atlético Barbarense, ocorrido no dia 4 de agosto de 2024, no Estádio Municipal Eugênio Francischini. A douta Procuradoria de Justiça Esportiva, ela denuncia a agremiação do Guarani como incurso no artigo 214, pois, conforme comunicação de irregularidade datada de 7 de agosto de 2024, os atletas atuaram na primeira rodada com os vínculos protocolizados após o prazo terminado na competição, infringindo o artigo Brian, Davi Martim, Enzo Giovanni, Federico Garcia, Gustavo Franco, Lucas Silveira, Miguel Miranda, Pierre, Lucas, Renan Vaz, Vitor Brian, Iago Souza. Todos eles inscritos após o prazo que constava no regulamento. Por isso, a Procuradoria denunciou a equipe do Guarani as penas do artigo 214 do CBJD, combinado com o REC. A ficha disciplinar consta
da equipe do Guarani Futebol Clube, consta reincidência genérica e a defesa escrita lavrada pelo doutor Daniel Jorge Moraes, em prol do Guarani Futebol Clube. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, nobre relator. Aqui é mais um caso de atraso no registro dentro dessa sessão. A Procuradoria destaca aqui um incurso no artigo denunciado e o atraso no registro de 13 atletas. Então, dito isso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação da agremiação. Obrigada. Com a palavra, doutor Fábio. Opa, tem de defesa e está escrito aqui. Com a palavra do relator para voto. A equipe do Guarani Futebol Clube, como eu disse anteriormente, oferta defesa escrita, defesa técnica, lavrada pelo doutor Daniel Jorge Moraes, em síntese, alegando que a partida transcorreu em plena normalidade, sem nenhuma intercorrência. Ao final, foi constatado que havia atletas do Guarani que não possuíam regular inscrição para a primeira rodada do campeonato. A agremiação diz que encontrou dificuldades e falhas sistêmicas para a inscrição dos atletas para a disputa do campeonato. Diz que isso é um fato notório da coletividade do futebol, não sendo um problema exclusivo da agremiação denunciada. Afirma ainda que, até a presente data, encontram problemas sistêmicos nos sítios oficiais de futebol, onde realiza-se a inscrição dos atletas, devido a ataques hackers, fazendo com que as agremiações encontrem dificuldades para a inserção desses atletas para a disputa da competição sobre a primeira rodada. Diz que, ciente desses problemas, a agremiação buscou até o último dia, incansavelmente, a inscrição desses atletas. Fato que no elenco haviam atletas regulares e outros outros irregulares. Importante salientar que, ciente do problema das inscrições regulares, em respeito à competição e ao seu adversário, resolveu ir a campo, mesmo sabedor das consequências que teria perante uma justiça esportiva. E pede a absolvição. Caso não ocorra a absolvição, pede a advertência, que seja transformada em advertência, a condenação. Pede o benefício do artigo 182 e, se nada disso for aceito, por último, a pena mínima do artigo 214 do SPDD. É a defesa escrita pelo doutor Daniel Jorge Moraes. Pode proceder ao voto, por gentileza. Senhora presidente, eu, mais uma vez, entendo, né, as dificuldades muito bem colocadas pelo ilustríssimo advogado do sindicato, explicando que muitas vezes os próprios educandos têm dificuldade em entregar documentação e dificultando o trabalho de secretaria dos clubes e agremiações para realizar essas inscrições. Porém, presidente, quando você volta a dizer, quando uma associação, uma entidade esportiva, um clube resolve participar de campeonato, ele assina aceitando todas as especificidades daquela competição e assina concordando com o REC, regulamento específico ou especial da competição. Sendo assim, o meu voto é pela condenação da equipe do Guarani, com fulcro no artigo 214 do SPDD, a perda do número máximo de pontos e a multa no importe de R$ 150. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota o doutor Pedro?
Eu só vou divergir com relação ao quantum, para manter a coerência, a perda máxima de pontos, mais a multa pecuniária de R$ 1.500. Perfeito. Como vota Dr. João? Acompanhe a divergência, presidente. Muito obrigada. Eu acompanho o relator, então fica por maioria. A agremiação Guarani é condenada na multa de R$ 150 com o benefício e a perda do número máximo de pontos. É isso. Julgamento encerrado. Vamos para o 10º da pauta, processo 935/2024. Denunciada a agremiação Atlético Mogi por incursão 214 CBJD. Relator, doutor Pedro, com a palavra, por gentileza, para relatório. Passando seu relatório, processo 935 de 2024, pelo Campeonato Paulista Sub-11, entre as agremiações Pinda Futebol Clube versus Atlético Mogi. Douta Procuradoria ofereceu denúncia, incursando a agremiação Atlético Mogi no artigo 214, né, pela inclusão na equipe de atleta em situação irregular. A Douta Procuradoria requer, então, a condenação da equipe Atlético Mogi nas sanções do artigo 214 do CBJD. A agremiação Atlético Mogi é incidente específica. Temos aqui a comunicação da irregularidade. Não foi apresentada defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relator, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Muito obrigada. Com a palavra, a defesa. Obrigado, presidente. Nesse caso também é inegável a incidência aqui do 214, né, na questão da irregularidade, porém, nesse caso, diferentemente da maioria, foi apenas um atleta, né, e aqui como a gente vê, o clube estava numa sinuca de bico ali, porque ele tem 16 atletas inscritos. O regulamento manda ali que sejam 16 inscritos na súmula, né? Se ele não escrevesse apenas 15, estaria aqui também, só que pelo 191, né? Teria que ter pago R$ 1.100 lá para o departamento de competições por conta da parte administrativa, e estaria aqui também para receber mais uma multa. Aí, até que talvez a decisão tenha sido mais sábia de incidir somente no 214, né, do que no 2 também. Então, peço só a consideração que foi um atleta, peço a aplicação da pena no mínimo, né, de multa, e a incidência do 182 também é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra, o relator para voto. Parabenizo os argumentos da defesa, mas também mantendo essa questão, né, do regulamento, mas também vou considerar a questão que é um atleta, né? Então, portanto, eu determino a pena da perda dos pontos mais a multa de R$ 1.000. Muito obrigada. Como voto, doutor João? Mesmo sendo um jogador, eu acompanho o relator, até porque já tem pena no 214. Perfeito. Como voto, doutor Ricardo? Eu peço vênia ao caríssimo relator para divergir apenas sobre o valor da multa, que eu entendo ser de R$ 150. Muito obrigada. Eu também inclino para os R$ 650, como nos anteriores, no entanto, pela residência específica, aqui eu aumento para R$ 300. Então, fica por maioria. 214, a agremiação incursa no 214, a perda de pontos, mais R$ 300. Porque ficou 1.000, 1.500, 300 e 100. Então foi por maioria. Não, mas é que a minha pena é menor. Espera aí. Não, mas é que formaram a maioria. Formou a maioria. É o mais benéfico deles, de 150. Então vamos.
Eu vou, diante dessa, não, dessa aula, não, diante dessa importante explicação e com razão da defesa, e também eu não havia percebido a reincidência específica do 214, meu voto dobra, a multa dobra para R$300, e concordando com o voto divergente da presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Então, fica por maioria proclamado a condenação na multa em R$300 mais a perda de pontos. Julgamento encerrado. Vamos para o 11º da pauta, processo 936 de 2024. A agremiação denunciada Guassuano, por incursão no 214 CBJD, onde o auditor relator, senhor João Felipe Artioli. Por favor, doutor João. Hoje está a farra do 214. Eu não sei, só um parênteses, eu esqueci qual que é o estado agora, foi no final do ano passado, até porque o treinador é um amigo do meu sócio. Eu não lembro se Roraima. Os dois times que foram para a final foram denunciados por inscrição irregular. Aí quando a procuradoria foi mexer, os outros dois que jogaram a semifinal também estavam irregulares, foram para trás, tinham mais times irregulares, falaram assim, vai ficar desse jeito todo mundo irregular, quem foi para a final joga. É o que tem. Foi? Foi. Era a solução que tinha, né? Bom, aqui mais uma situação de artigo 214, que o Guassuano foi denunciado por inserir atleta, constar, né? Atleta irregular na súmula da partida. Na verdade, tratam-se de 1, 2, 3, 4, 5 atletas, razão pela qual a Procuradoria pede a condenação. A equipe do Guassuano, só no mês de junho, teve 2 de 214, com pena de multa de R$250, aqui pela terceira comissão. Consta aqui da Federação Paulista a confirmação da irregularidade de jogadores. Não há defesa escrita, é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relatora, Procuradoria reitera os termos da denúncia. Palavra a defesa. Obrigado, presidente. Peço a aplicação da pena mínima, consideração do 8.2 e a defesa. Muito obrigada. Como volta, doutor João? Considerando que não é primário na situação, o número de atletas já teve 2 vezes e nas 2 foi R$250, eu entendo pela aplicação da multa agora de R$500. Perfeito. Como vota, doutor Pedro? Acompanho o voto do relator, presidente. Como vota, doutor Ricardo? Acompanho integralmente o voto do relator. Vai ficar por maioria? Eu vou manter aqui o 936. E tomei uma bronca aqui, então perda de pontos e multa de R$500. Perfeito. Assim segue todos. Só vou divergir do quanto, eu vou manter nos 300, pelas razões já apresentadas no anterior, então fica por maioria condenado em na multa de R$500 mais a perda de pontos. Julgamento encerrado. Vamos para o 13º da pauta, processo 940, agremiação denunciada Rio Preto por incursão no 191, inciso 3º, 3 vezes, e 206 do CBJD, acumulado com 29 do REC. O auditor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Passando ao relatório, processo 940 de 2024, a partida entre Rio Preto Esporte Clube versus Olímpia Futebol Clube pelo Campeonato Paulista Sub-11. A douta Procuradoria oferece denúncia em face da agremiação Rio Preto, que foi incursa nos artigos 191, inciso 3, 3 vezes, e 206 do CBJD,
combinado com o artigo 29 do REC. Os termos da denúncia, elas vão no sentido de que, com relação ao artigo 191, não providenciou gandulas em número mínimo necessário, entre parênteses 6, não providenciou maqueiros em número mínimo necessário, entre parênteses 2, porquanto os 2 maqueiros disponíveis foram designados para atuar como gandulas. E o terceiro, não providenciou a demarcação do campo com antecedência e não fixou adequadamente a delimitação do campo de jogo. Com relação ao artigo 206, nós temos que... Um minuto. 29... pelo atraso, com relação ao início da partida, eu só tô vendo aqui, 10 minutos, um atraso de 10 minutos no início da partida e entrada do time mandante. Com relação à demora da entrega da documentação pela equipe de Rio Preto para a arbitragem. Então, a douta Procuradoria requer a condenação da agremiação nesses artigos já citados. Há uma vasta incidência genérica aqui da agremiação Rio Preto. Não foi apresentada defesa escrita. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, nobre relator. A Procuradoria destaca que nessa partida, a agremiação mandante ela iniciou a partida com apenas um gandula em campo e 2 maqueiros. Ao decorrer da partida, 2 gandulas acabaram chegando, mas um deles passou mal, e aí eles tiveram de mover maqueiros para a função de gandula, o que ainda assim não atingiu o número mínimo de gandulas. Então, essa é a primeiro incurso no 91. Ao transferir maqueiros para a opção de gandula, ficaram sem maqueiros, outro incurso no 191, e a demarcação do campo também, que não estava realizada da forma adequada. Então, essas são os 3 incursos no 91, e o atraso de 10 minutos, que resultou no incurso do 206. Por isso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Estou terminando só de dar uma olhada aqui. Com toda a vênia, eu vou discordar do outro procurador. Eu vejo pelo relatório do diretor da partida que no início aqui foram apresentados, porque consta no relatório, 2 maqueiros e 3 gandulas, né? Aí, no caso, eu entendo que não estavam faltando maqueiros, né? E sim gandulas. Então, tiraria aí 3 vezes, mas para 2, né? Porque não seria muita maldade com a agremiação, né? A transferência de maqueiros, porque eles acabam conseguindo fazer as duas, caso necessitasse de macas ali, eles poderiam entrar com as macas. Mas foi apresentado 2 maqueiros, então acho que nesse caso seriam a falta da providência, né, de gandulas, do número exato, que são 6, metade apresentaram 3, né? E com relação a demarcação do campo, né, com antecedência. Então, peço que seja considerada apenas essas 2 vezes aí no 191, né, e aplicada a pena mínima com a possível conversão em advertência. E no 206, eu vou checar só a súmula aqui. O atraso efetivo foi de 10 minutos, peço a aplicação da pena mínima também. É a defesa. Muito obrigada. Com a palavra o relator para voto. Passando-se ao voto, com relação ao artigo 191, a pena já com benefício do 182 é de R$ 900, e a do 206 já com benefício do 182 é de R$ 1.500. Esse é o voto. Obrigada. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como vota, doutor Ricardo? Acompanho o relator. Obrigada. Vou acompanhar o relator também, então fica por unanimidade a agremiação Rio Preto
incursa no artigo 191.3 do CBJD, multada no valor de R$ 900 e no 206 em R$ 1.500, somando então fica a 3.400. O 2.400, desculpa. Já com benefício. Vamos para o próximo processo, 14º da pauta, processo 941. A agremiação denunciada Salto Futebol Clube por incursão no artigo 191.3 CBJD, acumulado com o artigo 19, parágrafo único do REC. Auditor relator, doutor João Felipe, está com a palavra para o relatório, por gentileza. E também tem a agremiação Votorati por incursão no artigo 206 CBJD. O Salto foi denunciado pela Procuradoria pelo 191.3 CBJD, acumulado com o artigo 19, parágrafo único do REC, porque, segundo consta a súmula e relatório do diretor de jogo, entrou em campo com 12 atletas, sendo apenas 3 como suplentes no banco de reservas. Conforme consta do REC, a quantidade mínima de 16 atletas educandos por equipe. Com isso, requer a condenação por descumprimento, por deixar de cumprir o regulamento específico da competição. A agremiação Votorati, por sua vez, foi denunciada no artigo 206 do CBJD, porque, segundo consta da súmula de jogo e relatório do diretor de jogo, houve atraso de 6 minutos para o início da partida, em decorrência do atraso de 9 minutos da equipe do Votorati para protocolo de entrada, conforme está realmente descrito na súmula. Com isso, requer a condenação no artigo 206. Pela ficha disciplinar, a agremiação Votorati já teve outras punições, e uma este ano pelo artigo 206, com a multa de R$ 3.800. E o Salto também teve condenação pelo 191.3, com uma multa de R$ 100. Não há defesa escrita, presidente, o relatório. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, nobre relator. A agremiação mandante Salto Futebol Clube iniciou a partida com 4 atletas a menos que o mínimo exigido, qual seja 16 atletas, então acabou incorrendo no artigo 191, inciso 3. Em relação à agremiação Votorati, houve um atraso de 6 minutos para o início da partida, pois eles tiveram de trocar o uniforme, então acabaram incorrendo no artigo 206 do CBJD. Então, a Procuradoria aguarda a condenação das agremiações denunciadas. Muito obrigada. Com a palavra a defesa. Obrigado, presidente. Tivemos aí uma evolução, pelo menos do Salto, dizer que eles têm a dificuldade de apresentação dos atletas, mas ao invés de 7, como no primeiro processo de hoje, faltaram só 4 agora, né? Então, eles estão conseguindo convencer aí os pais a levarem os filhos cedo para jogar bola. Então, eu peço, como são menos atletas aqui, peço de qualquer forma, a aplicação da pena mínima. E com relação ao atraso, no 206, efetivamente aqui foram 6 minutos, né, de atraso da partida, e então eu peço a aplicação da pena mínima também para o Votorati, é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra o relator para voto. O relator está abrindo a calculadora, só um momento, presidente. Exatamente, eu já estava fazendo errado a conta, hein? É isso aí, eu já tinha calculado errado, beleza. Com relação ao Votorati, 6 minutos, segundo a tabela, R$ 150, aplica R$ 150, 6 minutos, R$ 900 como punição. Com relação ao Salto, pela falta dos atletas, são 4 atletas, né? É isso? Então, a pena de R$ 400. É verdade. A residência tem. Aqui.
206, multa de 3.800. Caramba. 1.800. Então, 206, o Votorati é R$ 1.800 e R$ 400 pelo artigo, cadê ele? 19 do REC, parágrafo único. Perfeito. Como vota Salto. o doutor Pedro? Acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito. Como vota o doutor Ricardo? Diante da reincidência, acompanho integralmente o voto do relator. Também acompanho integralmente o voto do relator, então fica a agremiação Salto, em curso no artigo 191, inciso 3º CBJD, comungado com 19, parágrafo único do REC, condenado em R$ 400, e a agremiação Votorati, em curso no 206, reincidente específico, em R$ 1.800. Julgamento encerrado. Vamos para o 15º da pauta, processo 942 de 2024. Sociedade, agremiação denunciada Itapirense, por incursão no artigo 191, inciso 3º CBJD, acumulado com 10, inciso 4º e 5º, inciso 8º, anexo 5 do RGC. Com a palavra, doutor Ricardo, relator auditor para relatório, por gentileza. Senhora Presidente, trata-se do processo 942 de 2024, em partida válida pelo Paulista Sub-12, entre Itapirense e Guarani, ocorrido no dia 11 de agosto de 2024, no Estádio Municipal Coronel Francisco Vieira. Diz a douta Procuradoria que, e fundamenta a sua denúncia, dizendo que a agremiação do Itapirense deve ser condenada no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 10, 4 e artigo 5º, 8 do anexo 5 do Regulamento Geral da Competição. Pois, conforme consignado no relatório do diretor do jogo, a agremiação Sociedade Esportiva Itapirense não disponibilizou chuveiro com água quente no vestiário da equipe de arbitragem. Então, diz o relatório do diretor do jogo. Em vistoria prévia, foi identificado que o único chuveiro estava sem água quente. Foi disponibilizado o vestiário visitante para banho, sendo prontamente aceito pela equipe de arbitragem, que fez o uso após a saída da equipe do Guarani Futebol do Guarani. O responsável do local, o senhor Jonathan, informou que a manutenção do equipamento será realizada até a próxima partida. Sendo assim, a douta Procuradoria denuncia a equipe do Itapirense as penas previstas no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Não na ficha disciplinar consta que a equipe do Itapirense ela é reincidente específica no artigo 191.3 e não há defesa técnica escrita. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, Procuradoria. Obrigado, presidente, nobre relator. Acho que ficou bem destacado aqui que a arbitragem ela teve de aguardar a saída da agremiação para poder utilizar o chuveiro quente. Trata-se de uma condição mínima necessária nos vestiários, e muito embora aqui o artigo 5º mencionado na denúncia ele diga respeito à área, né, envolvida no exame de dopagem, acho que resta óbvio que se a área de exame de dopagem necessita de um chuveiro com água quente, quem dirá os vestiários utilizados tanto pelos atletas quanto a equipe de arbitragem. Então, por isso, a Procuradoria aguarda a condenação nos termos do artigo 913 do CBJD. Muito obrigada. Com a palavra, defesa. A defesa pleiteia a consideração aí da categoria sub-11, princípios da proporcionalidade e razoabilidade e pede a pena mínima. É a defesa. Obrigada. Com a palavra, o relator, por gentileza. Senhora presidente, eu, mais uma vez, como outrora, eu saliento
a facilidade de você mandar as suas partidas em estádios municipais. Toda a equipe, associação, agremiação, que consegue disputar as suas partidas em estádio municipal, é uma facilidade muito grande, porque o ente público é o responsável pela manutenção do gramado, manutenção das do estádio, manutenção dos vestiários, limpeza e tudo mais. Sendo assim, ao meu ver, é inadmissível que não se faça, não se realize uma vistoria prévia, você emprestando do ente público municipal, faça essa vistoria prévia e identifique se há algum problema, principalmente com relação a chuveiro quente nos vestiários. Posto isso, o meu voto é para a condenação da equipe do Itaperense, como em curso no artigo 191.3 do CBJD, a pena de multa de R$150. Perfeito. Como vota, doutor Pedro? Acompanho o voto do relator, presidente. Como vota, doutor João? Acompanho o relator, presidente. Não, na verdade, eles já tiveram uma reincidência, né? Eu acho que como eles já foram apenados em R$1.000, acabei de ver aqui. Eu acho para manter a coerência da punição, não é, mas é que realmente deixar o chuveiro é o básico da infraestrutura que se espera do estádio. Eu vou, em razão da reincidência, eu vou de R$1.000 pelo 191. Independente, só um parênteses, independentemente do fato em si, é o descumprimento do regulamento de novo em um curto espaço de tempo. Perfeito. Eu, sob o argumento aqui, vou me valer de realmente nós não temos acesso do que levou os R$1.000 e quantas vezes, talvez por descumprimento do regulamento, vou me utilizar disso para... Meu voto vai ser em R$300, mas como já tem 2 votos iguais, fica por maioria. Então, a agremiação itaperense incursa no 191, inciso 3º. Aí eu acho que é importante nós colocarmos acumulado com o artigo 10 do RGC, para que a gente possa se valer das próximas, em R$150. Esse julgamento encerrado. 150 por maioria. Vamos para o 16º da pauta, processo 943 de 2024, denunciado o senhor Luiz Fernando Mendroni, da equipe do ECOS, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD e artigo 258-B do CBJD. Com a palavra, o auditor relator, doutor Pedro, para relatório, por gentileza. Passando-se ao relatório, senhora presidente, processo 943 de 2024, jogo Esporte Clube União Suzano versus Associação Atlética Flamengo pelo Campeonato Paulista Sub-13. A douta Procuradoria ofereceu denúncia em face de Luiz Fernando Mendroni Gerardi de Jesus, né, que ele é o gandula da partida, pelo fato de, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, foi pela questão de que, e aqui relatado na súmula, informo que aos 60 mais 3 minutos de jogo, expulsei o senhor Luiz Fernando Mendroni Gerardi, CPF tal, que estava na função de gandula por reclamar das decisões da equipe de arbitragem e chutar a bola de forma agressiva no alambrado. E com relação ao artigo 258-B do CBJD,
foi por conta que, advindo do relatório do diretor de jogo, ele relatou que o senhor Luiz Fernando, que estava em função de gandula, mesmo após orientado pelo diretor do jogo a sair do campo e se encaminhar a uma das tribunas, ele permaneceu na entrada do vestiário que ficavam dentro do campo assistindo o restante da partida. A douta Procuradoria requer a condenação do senhor Luiz Fernando nas penas dos artigos já citados. Aqui certifica-se que o Luiz Fernando não tem antecedentes. Houve a apresentação de um pedido, né, o requerimento da juntada de subestabelecimento pelo ECOS, a fim de que o Dr. Rodrigo Spinelli possa realizar a defesa presencial no processo, juntada a subestabelecimento, e é só isso. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, nobre relator. A Procuradoria destaca que o Gandula foi expulso, então, razão de reclamação de arbitragem de ter chutado uma bola no alambrado e incorrendo em nova infração a que ele permaneceu na entrada dos vestiários assistindo a partida, mesmo tendo sido orientado pelo diretor do jogo a se retirar. Então, diante disso, a Procuradoria aguarda a condenação do denunciado nos termos em que proposto. Obrigada. Com a palavra a defesa. Não tem. Tem advogado. Não, só o subestabelecimento. Tem isso. Verdade. Então vamos. A gente pode ir direto ao voto. Bom, passando-se ao voto com relação ao senhor Luiz Fernando Mendrone Garcia de Jesus, né? Com relação ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, devido à primariedade do denunciado, eu substituo a pena de advertência, substituo a pena de suspensão pela advertência. Com relação ao artigo 258-B, por ele permanecer no gramado, eu aplico a pena mínima com o benefício do artigo 182. E aí é que eu gostaria de pedir a atenção dos colegas, ver se eu estou correto, porque para mim fica a suspensão de 7 dias por conta do parágrafo 1º do 182, né? A pena mínima é de 15. O benefício do 182, se a gente for ver o parágrafo 1º, ele fala pelo menor número, pelo número anterior, né, à divisão. Então, 7 dias. É o parágrafo 1º do artigo 182. Se a diminuição da pena resultar em número fracionado, aplicar-se-á o número inteiro imediatamente inferior, mesmo se inferior à pena mínima prevista no dispositivo infringido. Se o número fracionado for inferior a 1, o infrator sofrerá a pena de uma partida, prova ou equivalente, portanto, 7 dias. Então fica no 258-B pela invasão. Pela permanência em 7 7 dias, Perfeito. por conta do benefício do 182, parágrafo 1º. Perfeito. Como vota o doutor João? Presidente, eu vou divergir porque eu vou manter esse posicionamento que eu tenho. Em ambos os casos, 30 dias, mas com benefício 15 dias em cada um deles, totalizando 30 dias. Perfeito. Como vota o doutor Ricardo? Integralmente com o relator. Obrigada. Aqui eu também vou pedir vênia. Eu vou com a divergência. Acho que sub-13, o gandula, e ainda permanecer, está no local que não é apropriado, não tem como Ela parece pensar que diferente. fez birra, né? Pra buscar Então, aqui fica por maioria o denunciado, senhor Luiz, absolvido, advertido
por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD, e suspenso por 9 dias em decorrência do 258-P. 7 dias, com benefício do 182 em 7 dias. Julgamento encerrado, pegou tudo? Certo? Vamos para o próximo. 17º da pauta. Processo 945 de 2024. Agremiação denunciada votuporanguense por incursão no artigo 213, inciso 3º CBJD. Auditor e relator, doutor João Felipe. Com a palavra, por gentileza. O votuporanguense foi denunciado no 213, inciso 3, que, segundo a súmula, uma garrafa plástica de água foi arremessada no campo de jogo, vindo do setor da referida equipe, que era visitante, não tendo sido identificado o autor. O votuporanguense já tem algumas punições, inclusive uma pelo 213, inciso 3, com a multa de R$ 500, o que ocorreu em março deste ano. Não há defesa, presidente, ao relatório. Obrigada. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Obrigada. Com a palavra, a defesa. Obrigado, presidente. Bem, a agremiação veio denunciada no 213, aqui por um arremesso, ela era visitante, né, por um arremesso de uma garrafinha de plástico da torcida, né. Nesse caso, é importante frisar aqui, como a agremiação visitante, em primeiro momento, ela já não tem como prevenir, né, aqui pelo próprio 213, né, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, né? Primeiro que prevenir ela não consegue, nem inclusive a mandante, porque a garrafa de água ela é permitida que se entre. Então, por mais que tenha uma revista, né, detalhada, vão deixar entrar com a garrafa de água, né? Então, já foge da capacidade, tanto do mandante quanto do visitante, em reprimir um arremesso de uma garrafinha de água, ou um copinho de água, né? Então, já é mais difícil. Isso para o mandante. Imagina para o visitante que não tem nenhum controle do local da partida, que é tudo de responsabilidade do mandante, né? Então, nesse caso, entendo que foge da responsabilidade, foge do alcance da equipe do votuporanguense de ter esse controle, né? Como o próprio a própria súmula diz, também não foi identificado quem jogou, né? E o árbitro fala que foi da área ali da torcida, né? Então, por esse motivo, eu peço a absolvição da agremiação, né, nesse caso, por entender que a responsabilidade aqui não foi da votuporanguense. Ainda, o parágrafo 2º, ele fala que, caso a desordem, invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a mandante quanto a adversária, como entidade adversária, serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Ou seja, aqui ele fala que, além de, não é só deixar de tomar providências para prevenir ou reprimir, tem que ter contribuído para o fato, né? Então, eu acho que aqui não contribuiu, a visitante não fomentou, não induziu, não instigou algo que contribuísse a esse arremesso. Então, peço a absolvição e, caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação aí da pena mínima, nesse caso, de R$ 100. Também com a aplicação do 82, visto que é um sub-14, né? É isso. Obrigada. Com a palavra, o relator, para voto. Eu vou levar em consideração, em parte, a defesa e, em parte, também o que consta da súmula, porque ela foi bem específica em dizer que veio do setor da equipe visitante, né, não conseguindo ser identificado o autor, não sei se pelo árbitro, se por outros. Por outro lado, eu concordo também com relação à forma de controle e que, a depender da situação,
até na minha visão, caberia eventualmente denunciar outra equipe, mas não é o caso. Pela especificidade da súmula, dizer de onde veio e ter identificado o local que saiu, o objeto foi arremessado, e o capítulo que está o artigo 213, ele não é específico ao mandante, é deixar de tomar. Então, até porque por questões da própria legislação e principiológicas, o clube ele responde pela conduta do seu torcedor. E como foi identificado de onde veio, e considerando que isso já ocorreu em outra partida, mas também considerando como se deu por ser visitante, pela residência específica, eu aplico a mesma multa que já foi aplicada anteriormente de R$ 500. Obrigada, doutor João. Como voto, doutor Pedro? Eu acompanho o voto do relator, inclusive eu estava olhando aqui o processo 124/2024 para verificar essa residência específica, né? Então houve aqui o lançamento de objetos. Então, portanto, por isso eu acompanho o voto do relator. Aí veio da mandante. Aqui veio da mandante. Até por isso que eu mantive os 500, porque agora ele é visitante mais pela reincidência. Como voto, doutor Ricardo? Concordo com o relator. Vou seguir também, então fica por unanimidade, a agremiação votuporanguense incursa no artigo 213, inciso 3º do CBJD, condenado na multa de R$ 500. Só vejo que é a primeira vez que eu acho que eu pego uma súmula que o mandante também não é denunciado. Mas vamos para o 18º da pauta, processo 946 de 2024, agremiação denunciada Rio Preto, em curso no artigo 191, inciso 3º CBJD, 3 vezes, formulado com o artigo 29 do REC. O auditor relator, doutor Ricardo, que está com a palavra para relatório. É idêntico àquele que... Boa noite, senhora presidente. Passo ao relatório do processo número 946 de 2024, 946 de 2024. Processo por causa de partida válida pelo Paulista Sub-12 entre as equipes do Rio Preto e Olímpia, ocorrido no dia 11 de agosto de 2024, no estádio Anísio Haddad. Diz a douta Procuradoria que a equipe do Rio Preto Esporte Clube deve ser denunciada pelo artigo deve ser condenada pelo artigo 191, inciso 3 do CBJD, 3 vezes, combinado com o artigo 29 do REC, Regulamento Especial de Competição. Pois, 1. Não providenciou gandulas em número mínimo necessário, 6.
2. Não providenciou maqueiros em número mínimo necessário. 2. Porquanto os 2 maqueiros disponíveis foram designados para atuar como gandulas. E 3. Não fixou adequadamente a delimitação do campo do jogo. Essas ocorrências estão na súmula da partida. Ocorrências. Informo que as áreas de meta foram demarcadas com cones de cor amarela, sendo que uma delas foi demarcada com cones emprestados da equipe visitante, pois a equipe mandante não possuía cone suficiente. E relatos, ocorrências extraordinárias. Iniciamos a partida com apenas 2 gandulas em campo e 2 maqueiros, sendo eles os senhores Antônio, Gabriel, Pedro. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Pronto. Iniciamos a partida com apenas 2 gandulas em campo e 2 maqueiros, sendo eles os senhores Antônio, Gabriel, Pedro e Rafael. No intervalo, os gandulas Gabriel e Pedro simplesmente foram embora. O clube conseguiu mais 2 para suprir essas ausências, os senhores Devair e Luzimar. Para compensar, alocamos os maqueiros para dar suporte na reposição das bolas. Sendo assim, atuamos todo o jogo com 2 maqueiros e 2 gandulas. Portanto, a douta Procuradoria denuncia a equipe do Rio Preto como incursa na pena prevista no artigo 191, inciso 3 do CBJD, por 3 vezes com a aplicação do artigo 184 do CBJD. Não há... A equipe do Rio Preto, ela é residente específica no 191, inciso 3, por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6 vezes, 7, 8, 9, 10. Tem 10 condenações no 191, inciso 3, conforme ficha disciplinar. E não há defesa técnica apresentada no processo. É o relatório, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Douglas, Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Fábio. Obrigado. Bom, doutores, aqui, consideramos aqui, são 2 jogos no mesmo dia, né? No mesmo dia, tiveram os problemas nos 2 jogos com maqueiro, na verdade, só com gandula, porque os maqueiros estavam, né? Isso o regulamento exige 2 maqueiros, 2 maqueiros estavam. Aí, quem decidiu que os maqueiros fizessem os trabalhos do gandula também, pelo que eu entendi aqui do relatório, foi o próprio diretor e a arbitragem. Então, eu entendo que a agremiação não deva responder pela falta de maqueiros, e sim aqui no caso de gandulas. Mas há de se reconhecer também o esforço da agremiação que, na falta de gandulas ali no primeiro jogo, conseguiu mais gandulas para o segundo, só que teve o azar de 2 irem embora ainda sem explicações, né? Então você vê que, às vezes, por mais que você tenha um esforço, algumas coisas saem do controle mesmo, né? Querendo ou não, teve aqui um descumprimento, porém, acho que nesse caso de menor gravidade do que do primeiro. Então, mais uma vez, pleiteio a aplicação da pena mínima no caso, aí a consideração do 182, ao qual faz jus, é a defesa. Palavra, relator, para voto. Senhora presidente, meu voto vai pela condenação da equipe do Rio Preto, como incurso no artigo 191, inciso 3, combinado com 29 do REC, a pena de multa no importe de R$600. Explico. Eu também entendo que apenas, eu entendo também que os maqueiros estavam presentes, então seriam a falta do, vamos lá, a falta do gandula e
da falta falta de fixação adequada da limitação do campo do jogo. Então, seriam R$ 300 de multa para a falta dos gandulas e R$ 300 de multa para a falta de fixação adequada à limitação do campo de jogo. Então, totalizando R$ 600. É meu voto, senhora presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota o doutor Pedro? Nesse caso, acompanho o nobre relator, presidente. Perfeito. Como vota o doutor João? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade a agremiação Rio Preto condenada na multa de R$ 600 por incursão no artigo 1913 CBJD, cumulada com o artigo 29 do REC. Julgamento encerrado. Gostaria mais uma vez de agradecer a Procuradoria, em nome do Dr. Douglas, também Dr. Fábio, em nome de todas as defesas, e os auditores e a Secretaria, e declaro encerrada essa sessão de julgamento.